Queridos, durante esse mês de outubro, nós nos debruçamos aqui na igreja, nos nossos cultos, para refletir sobre um tema, numa série de mensagens que nos propõe uma pergunta para o coração: para quem vivemos? E temos caminhado então a cada domingo à luz da palavra de Deus, buscando na direção do Senhor responder a essa pergunta e encontrar assim o propósito que Deus tem para a nossa vida. E hoje eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia ou acompanhar a leitura do texto que vai ser projetado nessa TV aqui atrás de mim, que se encontra em Apocalipse no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 14 até o verso 22. Esse é um trecho que está dentro daquele começo ainda do livro de Apocalipse, bem conhecido pelas cartas escritas a 7 igrejas. E essa é a 7ª carta, a última carta para a 7ª igreja, a igreja da Laodiceia. E nós vamos refletir juntos hoje, à luz dessa passagem. Diz assim a Bíblia: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem é quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, dá-nos ouvidos para te ouvir. Fala-nos, Senhor, pela tua palavra. Como cantamos agora, acende os nossos corações para aquilo que o Senhor nos fala em tua palavra e nos leva, Senhor, na direção do teu bom propósito para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Existe uma grande diferença, e eu sei que você é capaz de concordar comigo, entre falar de Jesus e viver com Jesus no centro da vida. Falar de Jesus é mais fácil do que viver com Jesus. Muitas pessoas, em muitos lugares, mencionam o nome de Jesus com muita frequência. Muitas pessoas em toda parte conhecem músicas que são cantadas para Jesus ou que falam a respeito de Jesus. Muitas pessoas em muitos lugares, talvez até em nosso meio, são capazes de ter alguma atuação na igreja de Jesus, mas muitas vezes sem perceber, essas mesmas pessoas vão deslocando Jesus do centro da vida para a periferia do coração. Silenciosamente, discretamente, Jesus vai deixando de ser o centro da vida para ocupar a periferia. Aliás, o tema da mensagem que nós estamos refletindo nessa manhã é justamente esse: o Cristo periférico. Isso costuma acontecer, como eu disse, devagar. Começamos, por exemplo, a confiar mais na nossa estabilidade financeira do que na provisão do Senhor.
Percebemos que a vida começa a caminhar e que nós conseguimos alcançar alguns lugares interessantes, adquirimos uma boa formação acadêmica e profissional, e então olhando para todo esse background, olhando para todo esse currículo, a gente começa a colocar mais confiança nestas coisas para a vida cotidiana do que na provisão do Senhor. Começamos a colocar confiança mais nessas coisas tangíveis para nós do que no Deus que enche o nosso pulmão de ar e nos mantém vivos. Isso costuma acontecer devagar, por exemplo, quando começamos a valorizar mais o conforto do que a consagração da vida. E alguns movimentos na direção de Jesus nos parecem muito desconfortáveis. E a gente abre mão, então, dessa consagração, ou seja, dessa posição do nosso coração consciente de que pertencemos a Cristo, então nos separamos para Ele, porque fomos por Ele separados, e vamos então optando e escolhendo tudo aquilo que nos confere mais conforto. Isso vai crescendo quando nós começamos, por exemplo, a medir a espiritualidade mais pelo bem-estar que a gente sente do que pela obediência que a gente entrega a Deus. Sabe aquele sentimento perigoso quando a gente olha e diz assim: bem, as contas estão em dia, eu tenho até uma certa reserva financeira, eu tenho seguido inclusive o conselho dos principais especialistas que dizem que é saudável você ter alguns meses daquilo que é a sua necessidade de cada mês financeiramente falando, reservado para alguma emergência, para algum susto da vida, e eu consegui isso. As coisas caminham bem em casa, eu tenho conseguido progredir no trabalho, eu tenho conquistado coisas, eu tenho viajado, eu tenho ido a lugares que me interessam e posso lá estar, e a gente vai olhando para a vida à luz desse bem-estar e a gente pensa: está tudo bem, com tantas bênçãos assim, é claro que Deus está contente comigo. E a gente mede então a nossa espiritualidade pelos sinais do bem-estar que a gente desfruta, e não necessariamente da obediência que o Senhor pede de nós em sua palavra. E assim, ainda se tem aquela sensação de que Jesus continua na casa, mas já não é Ele que governa o lar. A gente tem um sentimento: olha, Jesus está aqui, eu sou de Jesus, Jesus é meu, eu tenho símbolos religiosos da minha fé na minha casa, eu ouço músicas cristãs, eu tenho uma Bíblia, e nem sou daqueles mais místicos que deixam a Bíblia aberta no Salmo 91 para ter uma proteção na casa, sabe? Não, mas eu tenho uma Bíblia, eu fiz questão de saber qual é a versão que a gente usa lá na igreja, então entrei na Amazon e comprei uma Bíblia para mim. Sim, eu tenho todo esse aparato que sinaliza a fé, mas eu conduzo a minha vida de tal forma que não parece que é Cristo que governa ela. Ainda há uma presença religiosa nas nossas rotinas, mas a devoção que tem o poder de fazer o coração da gente se curvar diante do senhorio de Cristo, desapareceu. Nas bifurcações da vida, onde temos que fazer uma decisão em nos devotar ao Senhor, em obediência fiel àquilo que Ele espera de nós, e nos beneficiar de algo, a gente escolhe o benefício. O resultado disso é uma fé que a gente pode dizer, à luz desse texto que lemos, uma fé morna. Porque ela mantém a aparência de cristianismo, ela mantém a aparência de piedade, mas ela já não tem mais o calor da comunhão com Jesus. Ela já não tem mais o calor da referência do Espírito Santo. Ela só é religião. E parece que era desse jeito que estava a igreja de Laodiceia, no texto que nós lemos nessa manhã. Veja, essa era uma comunidade que parecia, aos seus próprios olhos, rica, influente e autossuficiente. Não é isso que Jesus fala para eles? Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Autossuficiência. Era assim que eles se enxergavam. Mas aos olhos de Jesus, eles estavam pobres, cegos e nus. A maneira como Jesus os via era completamente diferente da maneira que eles enxergavam a si mesmos.
E por que eles estavam assim? Porque aquele que deveria estar no centro da vida da igreja, aquele que deveria estar no centro da vida dos crentes, estava onde? Do lado de fora, batendo a porta. À luz desse texto, nós veremos então que a primeira marca de quem desloca Jesus do centro da vida para a periferia da vida é a ilusão da autossuficiência. Essa é a primeira marca que vai dizer se você e eu temos colocado ou deslocado Jesus do centro da nossa vida para a margem dela. A ilusão da autossuficiência. Dos versos 15 a 17 nós lemos assim: conheço as suas obras. Não é interessante? Talvez uma outra palavra seja melhor. Não deveria ter uma certa medida de arrepio em nós a ideia de ouvir Jesus dizendo para nós: conheço as tuas obras. Porque perceba, não é o que das minhas obras o outro nota. Não é como o meu semelhante, o meu vizinho, o meu amigo, o meu cônjuge ou o meu filho me vê. É como Cristo me vê. E ele começa dizendo: conheço as suas obras. Sei que você não é frio, nem é quente. Melhor seria se fosse frio ou se fosse quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Para a gente entender por que Jesus fala essas coisas para essa igreja, nessa cidade, a gente precisa entender mais ou menos o que era a vida nessa cidade naqueles dias. E vai aparecer um pouco da descrição disso na tela para que você possa acompanhar. Laodiceia era uma cidade rica. Laodiceia era uma cidade muito próspera. Ela era, sobretudo, famosa pela sua indústria têxtil, porque lá eles produziam uma lã de cor escura, muito disputada, muito valiosa, muito cara e muito procurada naquela época. Eles eram famosos também por causa do colírio medicinal, que lá eles haviam desenvolvido um pó frígio, um tipo de unguento oftalmológico, que eles desenvolveram e permitia que as pessoas enxergassem melhor, tivessem suas dores nos olhos removidas. E esse unguento, ele era comercializado e distribuído não apenas em Laodiceia, mas em outras localidades, ele era exportado. E por conta de tudo isso também, por ser um grande centro financeiro, bancário, comercial, era uma cidade muito rica. Muito dinheiro transitava por Laodiceia naquela época. E essa cidade, então, tinha aparentemente tudo, ou quase tudo. Tinha uma coisa que faltava em Laodiceia: água. Eles não tinham uma fonte de água. A água da cidade era recebida através de aquedutos de duas cidades vizinhas. Colossos, lembra quando Paulo escreve a carta aos Colossenses? Lá em Colossos havia uma fonte de água fria que era enviada pelos aquedutos para Laodiceia. E uma outra cidade, Hierápolis, que tinha fontes de águas termais, águas quentes, que eram enviadas pelos aquedutos para Laodiceia. Mas o que acontecia quando a água chegava em Laodiceia? A água fria de Colossos já não era fria, a água quente de Hierápolis já não era quente, a água chegava morna. Por conta da concentração de minério dentro desse processo todo, a água tinha um gosto, um sabor muito ruim, que segundo os historiadores do Novo Testamento dizem, causava náusea nas pessoas. Era uma água intragável, era uma água que não agradava a ser bebida. Você percebe o que Jesus está fazendo aqui? Ele está usando essa imagem com as principais características daquela cidade em que essa igreja estava estabelecida para revelar a condição espiritual da igreja. Uma igreja que se achava forte e que tinha tudo, mas que estava fraca e que era pobre. Achavam que enxergavam,
Inclusive, ajudavam outros a enxergarem melhor, famosa por seu colírio. Mas, na verdade, estavam espiritualmente cegos. Eles achavam que se vestiam de modo elegante, porque eles tinham como fonte na própria cidade a lã, tão disputada pelas cidades vizinhas, tão usada na moda daqueles dias. E Jesus vai dizer que, na verdade, eles tinham a vergonha da sua nudez exposta. Eles achavam que não tinham necessidade de nada, mas faltava a eles o essencial: Jesus no centro da vida, Jesus no centro da igreja. O problema da mornidão deles não era, então, uma ausência total de fé. Lembre, eles são uma igreja. Essa mensagem que Jesus envia, Ele não envia para a cidade de Laodiceia. Não é uma carta que deve ser lida em praça pública, para que todos os habitantes de Laodiceia ouçam atentamente o que Jesus tem a dizer. Não, é uma mensagem enviada para a igreja. E o texto começa dizendo: ao anjo da igreja diz essas coisas. Essa expressão ao anjo da igreja aqui era ao bispo, ao líder, ao pastor daquela igreja. O problema da mornidão deles não era a ausência total da fé, mas a indiferença de quem já se acomodou com uma religiosidade protocolar. E essa religiosidade, que não é nem quente e nem fria, é morna, causa no Senhor náuseas. E Ele diz: assim como é para vocês a água que os aquedutos entregam na cidade, assim é a fé de vocês para mim. Eu estou a ponto de vomitá-los. Eles não rejeitavam Jesus abertamente. Claro que não. Eles eram uma igreja. Eles apenas colocaram Jesus para escanteio. O mesmo perigo, irmãos, ronda a igreja hoje. O perigo de viver um cristianismo que fala de Jesus, mas que não depende mais dele. O perigo de vivermos um cristianismo descristianizado. O perigo de aceitarmos uma fé depositada num Cristo genérico, num Cristo periférico. A mornidão espiritual é o resultado de uma vida que substitui dependência do Senhor por desempenho. Como o nosso coração começa a ficar morno? Quando a gente começa a esquecer que a gente depende em todo instante e em qualquer circunstância do Senhor. E a gente passa a acreditar que nós dependemos, na verdade, do nosso bom desempenho. Que nós precisamos de performance profissional, que nós precisamos de performance nas nossas relações sociais, que nós precisamos de performance, inclusive, na igreja. Para sermos uma igreja performática, com crentes que performam bem naquilo que fazem, como chegam, como se vestem, como falam, como se movimentam. E vamos trocando então a consciência do coração de que dependemos do Senhor totalmente para confiarmos no nosso desempenho. A mornidão espiritual é o resultado de uma vida que substitui a presença de Jesus por aparência de vida cristã. O coração da gente fica morno. Ainda tem Jesus, ainda tem igreja, ainda tem algum aspecto de fé, mas a gente já não anseia pela presença do Senhor, pela companhia do Senhor, pela amizade com o Senhor, pela intimidade com o Senhor. A gente vai lendo a Bíblia, se é que lemos ou quando lemos, e vamos lendo as histórias então de homens e mulheres aparentemente tão comuns como nós, de carne e osso como nós, vivendo lutas e desafios como nós, mas tão íntimos de Deus e tão marcados pelo encontro e pela companhia de Deus em suas vidas, que nós estranhamente admitimos uma fé sustentada por um livro que carregamos com ele, alguns ainda carregam,
dizendo que somos inspirados por essas histórias e por essas vidas, mas não acreditamos que nos seja possível viver aqui e agora, hoje, a mesma comunhão, como se o Cristo a respeito de quem cantamos continuasse detido num túmulo e não assentado num trono de glória reinando. Não é difícil, irmãos, chegar nesse ponto. Não é difícil você viver exatamente desse jeito. Basta deixar Jesus na periferia das nossas decisões. Basta colocar Jesus na margem. E o tempo que nós vivemos reflete bem isso. Nós somos pessoas de agendas cheias. É uma dificuldade a gente conseguir uma agenda livre, não é? A gente tenta marcar alguma coisa com alguém, é difícil porque a vida é muito dinâmica. O trabalho pede muito, o momento da família é demandante, desafios que nos esperam, tratamentos que estamos passando, e a gente tenta então cuidar da agenda, agendas cheias, mas nunca vivemos num tempo de corações tão vazios como os nossos. Agenda cheia de compromisso e vidas vazias. Nunca vivemos um tempo de tanta prosperidade material, irmãos. Eu tenho certeza que eu falo para pessoas aqui que, lembrando da própria história de vida, vão dizer: meus avós foram iletrados, meus avós não estudaram, a lida dos meus avós era o campo, era a roça. Depois meus pais tiveram um pouquinho mais de instrução. Talvez eu fale para pessoas aqui que tenham sido as primeiras em suas famílias a ter uma formação em nível superior. E olhando para a vida hoje, nós louvamos a Deus pelo progresso e louvamos a Deus inclusive pela oportunidade de ter filhos matriculados em escolas excelentes, vestindo boas roupas, se alimentando bem, caminhando em segurança pelas estradas quando dirigimos nossos carros confortáveis, reclamando quando a gente precisa colocar alguma coisa no banco de trás junto com eles, porque está encostando e está incomodando. E aí falamos: você não sabe o que era andar numa Brasília de vidro aberto, com o suor escorrendo pelo joelho e encostando na perna do colega do lado, do primo do lado, do irmão do lado, e a gente não podia reclamar. E aí você fala tudo isso, mas entende que é natural. Eles não vão sentir falta do que sempre tiveram. E a gente louva a Deus por isso, mas olhamos para o tempo que vivemos e podemos dizer: nunca houve tanta prosperidade material. Mas você acha que houve tempo com tanta flagrante pobreza espiritual como o nosso? E de novo, eu não quero ficar emitindo meros diagnósticos da cultura. Olha para dentro da nossa casa. Há conversas sobre as Escrituras quando estamos assentados à mesa? Há conversas sobre fé, sobre reino de Deus, sobre santificação da vida, sobre cuidado com a linguagem, sobre guardar os olhos, sobre ter cuidado com as mãos, entre nós e com os nossos filhos, porque nós estimamos a presença de Jesus. Quanta miséria espiritual, irmãos. Vivemos num tempo de crentes que não conhecem o mínimo das Escrituras. Crentes que choram e se emocionam em cultos lotados, mas que, se você abre a Bíblia e lê a história de Nabucodonosor, ele pensa que isso é remédio para nariz. Ele não sabe dizer se Obadias foi profeta ou é nome de instrumento musical, porque ele confunde com oboé. Há uma ignorância bíblica que não nos incomoda. Que não nos incomoda. Vivemos num tempo de igrejas movimentadas, mas pouca devoção verdadeira. Pouca devoção verdadeira. Então, ao falar, você diz que é rico, Jesus denuncia o engano da autossuficiência. Jesus denuncia essa crença de que tudo está bem, quando na verdade o coração está distante do Senhor. Como assim tudo está bem, se a minha comunhão com Cristo não está? Como assim tudo vai bem,
se a minha relação com Jesus se encontra enfraquecida, distanciada? Como assim tudo vai bem se a minha devoção é uma memória de algum tempo do passado e não de agora? Está bem porque as contas estão em dia? Está bem porque você tem saúde? Está bem porque você recebeu promoção no trabalho ou porque sua empresa está progredindo? Lembre de Paulo dizendo: se a nossa esperança em Cristo se limita a apenas essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. E se você usa como medidor apenas as circunstâncias do seu cotidiano, as questões materiais, e não o termômetro do seu coração na sua relação com Cristo, não está tudo bem. E talvez o Senhor esteja dizendo, como disse aos Laodicenses: você diz que é rico, não precisa de nada, mas não percebe a sua miséria. Você é pobre, cego e nu. Faça essa pergunta honesta ao seu coração: o que hoje na minha vida indica que Jesus não está no centro, mas na margem? O que hoje na minha vida sinaliza para mim que Jesus, que eu canto, seja o centro, não está no centro? Outra coisa está: eu estou, não ele. O texto, no entanto, não termina com o diagnóstico de Jesus para essa igreja, né? O mesmo Cristo que expõe a ilusão da autossuficiência também é o que permanece à porta batendo, oferecendo restauração e oferecendo comunhão. Eu acho isso algo glorioso, irmãos, porque ele podia apenas entregar o diagnóstico, sabe? E dizer assim: olha o seu problema aqui, miserável. Você acha grande coisa, né? Você tem uma autocompreensão muito equivocada acerca de si mesmo. Você decidiu enxergar a vida por parâmetros enganosos. Você decidiu considerar a vida como se talvez eu fosse teu colega de copo, teu brother de happy hour, que vai massagear o teu ego e que vai validar qualquer uma das suas estúpidas escolhas. Eu não sou. E aqui está o seu diagnóstico. Você pensa muito de você, mas você é pobre. Você está cego. Você está com a sua vergonha exposta. E Jesus podia dizer aquilo e falar: assinado Jesus, para o desespero de quem recebesse a mensagem. Mas o mesmo Cristo que expõe essa ilusão da autossuficiência permanece ali na porta batendo, dizendo que existe possibilidade de restauração e de comunhão. E esse é o segundo e último aspecto que a gente vai considerar desse texto: o chamado do Cristo à porta. Do verso 18 ao verso 20, nós lemos o Senhor dizer assim: dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Lembra? Eles diziam: nós somos ricos. E ele diz: não, faz o seguinte, adquira comigo ouro que é refinado no fogo, e aí você vai ser verdadeiramente rico. Compre de mim roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre também de mim colírio. Sim, eu tenho, não iguais aos seus. Eu tenho o colírio que vocês precisam para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quem é que está dizendo essas coisas? Como é que ele se apresenta no verso 14? Jesus, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Este ser cheio de glória, majestade e poder, não apenas denuncia, mas ele oferece restauração. Como é grande o seu amor. O mesmo Senhor que expõe a pobreza, expõe a nudez, expõe a cegueira da igreja, agora oferece a ela ouro, vestes e colírio para os olhos, símbolo da restauração completa que só Ele pode dar. Compre de mim ouro refinado. O que é isso? Refinado pelo ouro.
a verdadeira riqueza espiritual que vem da nossa comunhão com Deus. O ouro refinado pelo fogo é a joia que sofreu o calor para ter aquele resultado, para ser preciosa. E sabe o que Deus está dizendo a essa igreja? Há uma dimensão de comunhão e relacionamento comigo que talvez faça com que a vida de vocês, assim como o ouro, precise derreter as impurezas, encontrar a santificação, para então viver a verdadeira riqueza. Compre ouro de mim refinado pelo fogo. Compre roupas brancas. Você pode imaginar Cristo dizendo isso à igreja? Que essas roupas brancas são a justiça e a pureza dele que cobrem a nossa vergonha? Que ele nos vestiu de vestes limpas com a sua obra na cruz? Que é, como cantamos, o sangue de Jesus que nos torna alvos como a neve. E ele fala do colírio, discernimento espiritual, visão restaurada pela verdade do Evangelho. Porque sabe o que nos falta muitas vezes, irmãos? Olhar a vida com as lentes certas. Nós temos muitas vezes assumido as lentes do nosso tempo para enxergar a nossa própria vida, para determinar as nossas próprias prioridades, para assumir a nossa maneira de linguagem, para decidir o que fazemos ou deixamos de fazer com o nosso tempo, nossa saúde, nosso dinheiro, nosso corpo. E não percebemos que assim ficamos cada vez mais impedidos de ver a realidade como ela é. E aí Deus está dizendo, Cristo está dizendo, comprem de mim colírio. Tenham a visão restaurada pela minha verdade. E tudo isso vem seguido de uma das declarações mais importantes de Apocalipse. E também para mim uma das declarações mais ternas desse livro. Jesus diz, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Sabe qual é o contrário de amor? Não é ódio. O contrário do amor é a indiferença. Se você e eu trilhássemos o nosso caminho para distante do Senhor e em tempo algum fôssemos corrigidos, repreendidos por Ele e até disciplinados por Ele, podemos ter certeza de que não éramos amados. Mas se Ele nos corrige, se muitas vezes a palavra dEle, não a pregação de um homem, mas a palavra dEle, por agir do Espírito Santo, ganha vida na vida da gente e nos atravessa o coração, nos constrangendo diante dEle, é porque Ele nos ama, por isso nos corrige, por isso nos disciplina. É por isso que Ele diz, seja portanto diligente e se arrependa. Você está ouvindo? Seja diligente e se arrependa. Você está percebendo que há correção e disciplina? Seja diligente e se arrependa, porque isso é amor. Porque eu corrijo, repreendo aqueles que amam. E ele diz que está à porta. E essa não é a porta do coração de um descrente, como tantas pessoas pensam. Né? Eu já disse isso aqui algumas vezes, as pessoas amam usar esse trecho de Apocalipse para evangelismo. Olha, Jesus está na porta do seu coração. E se você escutar o seu convite amoroso e abrir a porta, Ele vai entrar na sua vida. E vai ser uma maravilha. E a gente sabe que há verdade nisso também. Mas essa palavra não foi voltada para descrentes. Foi para a igreja. A porta aqui é a porta da igreja. Uma comunidade que mantém o nome de Jesus na fachada. Uma comunidade que mantém o nome de Jesus presente nas músicas que canta. Uma comunidade que mantém o nome de Jesus presente nas suas liturgias de culto, mas que deixou Jesus do lado de fora da vida.
Só tem um jeito de ser igreja e fazer igreja, irmãos. É o jeito de Jesus. E sim, existe a possibilidade de você estabelecer um lugar que tem estrutura com cara de igreja, placa com cara de igreja, em nome de igreja, música que parece com igreja, textos bíblicos salteados aqui e ali que parecem com uma pregação comum em igreja, pessoas se acotovelando em auditórios parecendo estarem numa igreja e ali não ter uma igreja de Jesus. Por quê? Porque ele foi posto do lado de fora. Porque se Jesus entrar, ele vai comprometer o esquema. Ele vai atrapalhar. Se Jesus entrar, as coisas não vão poder ser conduzidas do jeito que a gente está querendo conduzir. Mas à luz da Bíblia, só tem um jeito de ser e fazer igreja. O jeito de Jesus do lado de dentro. Jesus ainda bate a porta, irmãos. E isso é graça. Mesmo quando a igreja o ignora. É incrível como Jesus persevera. Veja em sua vida quantas vezes você é capaz de dizer: eu acho que o ignorei. Eu entendi o que ele me dizia. Eu entendi por que comigo, por que ali. Eu entendi por que aquilo me foi dito, por quem foi dito. Eu entendi, eu lembrei, eu nem pertenço a mim mesmo, eu pertenço a ele. Mas de alguma forma, o meu coração decidiu ignorar. E o que Cristo fez? Abandonou você? Ele continuou na porta. Perseverante. Mesmo quando o crente desloca Jesus para a periferia da vida, ele continua chamando. Esse convite, ele não é simplesmente coletivo, embora seja dado a uma igreja. Ele é pessoal. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor diz aqui: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. A ceia, esse cear aqui, é o gesto de intimidade e de reconciliação. Você ouviu o som da minha voz, você abriu a porta, nós vamos cear juntos. Não importa o que tenha passado. Se sou eu chamando, eu não estou chamando para puxar do bolso uma lista de coisas para dizer: agora senta aí e antes de comer, vamos bater um papo. Ele está apenas dizendo: você ouviu? Você ouviu o som da minha voz? Você escutou a porta batendo e você abriu. Eu vou entrar para que a gente tenha comunhão de novo, intimidade de novo. Essa, irmãos, é a imagem do Evangelho em ação. O Deus Santo entrando na casa de pecadores. O Deus Santo entrando na vida de pecadores, trazendo perdão, recomeço e a sua própria presença santa. A restauração da igreja começa quando cada discípulo abre a porta ao ouvir a voz de Jesus, para que ele volte a ser o centro da vida, para que ele seja a razão da adoração, para que ele seja o motivo do nosso servir. Então não é cantar por cantar, não é servir por servir, não é ir para o culto por estar na igreja, é fazer tudo isso movido de devoção por Jesus. Em Hebreus, lá no capítulo 3, verso 15, o autor diz assim: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Se hoje, outra vez, por uma obra do próprio Deus, aprouve a Ele permitir que você estivesse nesse lugar, ainda que essa seja a primeira e até a única vez sua, aqui, agradou a Deus te trazer para que você ouvisse outra vez a batida da porta. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam
o coração. A carta à igreja de Laodiceia, e aqui eu concluo, ela traz um diagnóstico duro, mas ao mesmo tempo um chamado cheio de graça, cheio de amor. Porque Jesus não diz essas palavras a inimigos, Ele fala isso a pessoas que Ele amava. Ele não fala isso para descrentes, Ele fala isso para discípulos que aos poucos foram deixando o amor esfriar. E da mesma forma que foi com os cristãos de Laodiceia, caso você se encontre assim hoje, tenha esperança, porque Jesus ainda está à porta. Se é para você do mesmo jeito, tenha esperança, porque Ele continua à porta. O mesmo Cristo que denuncia a mornidão, o mesmo Jesus que fala de uma espiritualidade apática e nauseante, é o que oferece perdão e restauração. E a cruz é a prova de que Ele nunca desistiu de você. A cruz é a prova do amor que Ele tem por você. Sabe por quê? Lá na cruz, Ele foi deixado do lado de fora. Lá na cruz, Ele foi deixado do lado de fora da cidade. O lugar da crucificação era fora da cidade. Na cruz, Ele estava sendo rejeitado pelo mundo. Do lado de fora da sensibilidade e do afeto das pessoas. Tudo isso para que eu e você não ficássemos do lado de fora da casa do Pai, mas para que nós pudéssemos entrar por aquele que é o novo e vivo caminho para Deus. Por isso, quando Ele bate a porta hoje, é o som da graça que chama outra vez. Não é a de um juiz severo e feroz conosco. Não é a de um tirano todo-poderoso, doido para nos encontrar e acertar as contas. Mas é de um Redentor amoroso, querendo nos restaurar, para nos fazer viver aquilo que Ele nos criou para viver, para nos fazer ser quem Ele nos criou para ser. Talvez, para alguns, essa porta que Jesus bate representa o coração endurecido pela autossuficiência. Você se julga bem demais hoje. Talvez para outros essa porta seja essa vida cristã que virou só costume religioso. Mas a voz de Cristo diz o mesmo a nós: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então essa mensagem de Jesus, você percebe, é um convite, não é uma condenação. Há tempo de aceitar o convite de Jesus. Há tempo de ser diligente e se arrepender. Há tempo de abandonar uma fé apática, que admite a ideia de um Cristo periférico. Há tempo de retornar para a essência da nossa vocação cristã. Há tempo. Jesus nos convida. Mas qual vai ser a resposta que daremos? Jesus te convida. E qual resposta você dará a Ele hoje? Eu queria te convidar a ficar de pé para que nós possamos orar, enquanto a nossa equipe de louvor se posiciona, para cantarmos mais uma música em resposta ao Senhor, por Sua palavra. Eu quero convidar você a orar junto comigo. Talvez você ouça essas palavras e pense: o diagnóstico de Jesus para a igreja de Laodiceia é o mesmo diagnóstico que Ele me entrega hoje. Eu sou parte da igreja de Jesus, eu o tenho em minha vida, eu digo que o conheço, por de fato já ter trilhado alguma jornada com Ele, mas hoje o que há no meu coração é uma mornidão nauseante, uma espiritualidade apática, o esvaziamento de um anseio santo pela presença dEle, uma confiança firme do coração de que Ele é vivo e poderoso para realizar coisas inimagináveis aos olhos do mundo. Mas hoje Ele bate a porta do seu coração. Ele chama você pelo nome. Ele lembra você de tudo o que a sua história representa, de toda a sua caminhada com Cristo.
Talvez você esteja ouvindo essa mesma mensagem hoje e estranhamente perceba pela primeira vez que Jesus chamou você pelo nome. Teu coração se sente estranhamente aquecido pelas palavras que você ouviu. Sim, também é a voz dele, dizendo que se você abrir a casa, tudo vai ser tão diferente, porque vocês serão íntimos. Vocês serão íntimos. Senhor, nós pedimos para que pelo agir do Teu Espírito Santo, o nosso coração anseie ser quebrado da apatia. Pedimos que pelo auxílio do Teu Espírito Santo, o nosso coração seja quebrado em sua dureza, em sua altivez, para que nós possamos ouvir a voz do Teu amor nos chamando. Que essa manhã seja uma manhã de arrependimento, que essa manhã seja uma manhã de confissão, mas que essa manhã seja uma manhã de volta para casa, Senhor. O Senhor não está esperando que primeiro a gente corrija as tolices nas quais nos metemos e depois, acreditando ser possível resolver por nós mesmos, voltarmos a esse lugar de convite para então abrir a casa, porque a casa vai estar um pouquinho mais arrumada e digna de Jesus. O Senhor sabe a bagunça que está do lado de dentro, Senhor. O Senhor sabe quanto lixo e entulho está acumulado do lado de dentro, Senhor. O Senhor sabe quanta coisa nós colocamos no lugar do Senhor, e ainda assim o Senhor está nos chamando, não para que primeiro a gente corrija o erro para depois encontrar o Senhor, mas para que o Senhor entre e o Teu poder comece a expulsar tudo aquilo que não é Teu na vida da gente. Espírito Santo, convence o nosso coração de que nós podemos ansiar por isso. Espírito Santo, livra-nos de uma emoção passageira, mas faz com que o nosso coração seja verdadeiramente aquecido e os nossos olhos, não mais cegados, tenham oportunidade de ver como cantamos e cantaremos aqui os sinais e maravilhas do derramar do Teu Espírito. Derrama, Senhor, derrama o Teu Espírito, Senhor, em nosso meio. Derrama o Teu Espírito em nós, derrama o Teu Espírito em nossos lares, derrama o Teu Espírito como nunca provamos antes, Senhor. Derrama o Teu Espírito de modo que não sejamos mais os mesmos, mas sejamos quem o Senhor quer que sejamos, para a Tua glória, e em nome de Jesus.